objetivo desse vídeo é mostrar para vocês os vetores, tanto no Maptitude como no QGIS. Os vetores seria o sentido da direção. Então nós temos aqui no Maptitude, entrando no eixo logradouros, em Style, o Show on Any Streets. Você clica, dá OK, já aparece a mão direção. Então nós temos aqui a mão direção de todo o mapa. Veja que é representado por esse vetor do ponto médio. No caso do Maptitude, nós temos apenas essa representação. No ArcGIS, nós temos essa representação no início do trecho, no meio e no fim. Tá? Muito bem. Então não é o caso. O caso aqui é Maptitude e QGIS. Vamos agora colocar a mão direção nesse pequeno itinerário que eu criei, com retorno, retorno parcial, deslocamento em ré, a parte produtiva, tudo isso aqui é a parte produtiva, aqui é a parte improdutiva, aqui é uma puxada. Ou seja, são os tipos de manobras, né, vamos dizer assim, de um caminhão. Né? Vamos lá. Então nós temos aqui o geoide coleta, eu clico aqui e vamos colocar uma cor, pode ser um azul escuro, com tamanho de 9. Vamos colocar a mão direção no ponto médio, o vetor no ponto médio. Então quando você clica, o que foi gerado aqui? Foi gerado um vetor, um TrueType. Vamos clicar, vamos ver se nós conseguimos pegar aqui, ó. Olha lá, um TrueType é um arrows, sentido norte, com tamanho de 9 no caso, e aqui esse é o símbolo. Vamos dar OK. Então eu coloquei no ponto médio um TrueType, que é um vetor. Veja, como a linha está da esquerda para a direita, então você tem o azimuth aqui, por isso que dá esse sentido. A seta inicialmente virada para o norte. Aqui eu tenho os vetores, ida e volta, em todos os trechos do ponto médio. Veja que aqui eu tenho aqui na preferência a distância máxima de um trecho, ou seja, até 15 metros eu posso colocar um vetor. Abaixo disso ele já não coloca mais o vetor. Muito bem. Então eu tenho aqui vai e volta. Então o usuário, no caso, ele decidiu colocar o vetor no ponto médio. Ele vem aqui, dá toda a volta, tem a puxada, sobe por aqui e termina aqui. Então esse é o vetor do ponto médio. Vamos agora apagar o vetor no ponto médio. Vamos excluir. E vamos colocar o vetor no início do segmento. Então ele vem aqui, ó, colocou no início do segmento. Ele não pode colocar exatamente no início, porque aqui tem um nó. Então fica em cima do nó, então esteticamente não fica bom. Então é praticamente um pouquinho para frente, tá? Mas é no início do trecho, de cada trecho, ó. O início de cada trecho, ir e volta, olha lá, de cada trecho, ir e volta, vou dar toda essa volta aqui, ó. Vem e termina aqui, ó, ir e volta, é o início. Muito bem, agora vamos tirar isso e vamos colocar o vetor no final do trecho. Agora ele colocou no final. Ou seja, o usuário deseja esse vetor esteticamente em algum lugar do trecho. Então, depende muito do próprio usuário. Ó, no final, ó, sempre no final. Ó, o vetor está no final do trecho. Vamos colocar agora, vamos excluir, e vamos colocar por code log. O que seria por code log? É por rua. Exibir, olha lá. Muito bem. Veja que aqui ele colocou 2. Por que colocou 2? Porque essa rua se chama São José da Serra e essa outra aqui é Rua Marcelina. Por isso que ele colocou 2. Tá? Vamos lá. Vem aqui. Veja que esta rua ele colocou apenas no início. Por quê? Porque essa rua, Marco Aurélio, ela passa por aqui e termina aqui, ó. Então, ele apenas colocou 1.
que é por cód log. Então é um vetor por rua. Aqui também, ele colocou um por rua. Ó. Veja que ele colocou, apesar de ter colocado aqui, como aqui quebrou, ele continua aqui. Não posso simplesmente ignorar esse. Eu tenho que repetir ser na mesma rua. Veja que aqui ele colocou apenas um nessa rua. E no improdutivo também, apenas um. Inclusive ele colocou um afastado do outro, para não ficar um sobreposto ao outro. Olha lá. Aqui também no final. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora desativar, ou seja, excluir todos esses vetores e vamos colocar por sentido. Olha lá. O que seria o sentido? O sentido é assim, é quando não tiver um ângulo acima de 5 graus, ele não coloca o vetor. Quando tem um ângulo acima disso, não é? Nesse caso, 5 graus, ele já vai colocando o vetor. Ó, aqui também, ó, foi colocando o vetor. Ó, foi pondo o vetor. Aqui ele já não colocou o vetor. Ó. Daqui até aqui, ele não precisou colocar aqui. Aqui já colocou um vetor. Então, basicamente, o que nós temos? Excluir. Então, basicamente, o que nós temos? Temos um vetor ponto médio do início do trecho, no final do trecho, por cód log e por sentido. Então, essas são as formas que nós temos de colocar aqui. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um vetor por início e vamos exportar para o GIS, que no caso nós vamos exportar depois para o Shape. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, nós criamos um artifício, criamos um ponto, aqui ó, um ponto, um layer de ponto, onde está exatamente o vetor. Então vamos só esconder aqui para mostrar a vocês. Ó. Exatamente onde está o vetor. E nesse ponto, o que nós colocamos? Nós colocamos o azimuth. Porque lá no QGIS, quando você colocar o azimuth para uma seta virada para o norte, ele vai inclinar respeitando esse azimuth. Esse é o mesmo conceito que nós usamos no MapInfo. No caso do ArcGIS, já tem automaticamente a direção norte, sul, leste, oeste. Já tem automaticamente, não precisa de nenhum artifício. Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou exportar agora esse ponto para Shape. Vamos exportar para Shape. Olha lá, com esse nome aqui. Ó. Vamos exportar para Shape. Vamos colocar aqui. E vamos também converter todo esse itinerário para Bezier. Então, você apertando aqui, ele converte para Bezier. Então, se você olhar aqui, ele já fez, tá? Já está aqui também Bezier. Tá? Até posso esconder também esse ponto. E vamos verificar como ficou o Bezier. Então, eu tenho aqui, vamos deixar isso na vertical. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o itinerário já convertido para Bezier. Veja que ele fica um pouco melhor, né? Os seus arcos, né? Veja, ó. Fica um pouco melhor aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Fica bem melhor aqui do que aqui. Ó. Fica bem melhor. Muito bem. Agora eu vou converter também esse novo layer para Shape. Então, Export. Vamos colocar aqui todo o eixo e vamos colocar com o mesmo nome. Então, eu tenho aqui Bezier. Muito bem. Então, dessa forma, eu já criei o itinerário, converti para Bezier e também já escolhi qual é o vetor que eu desejo. E no caso do rótulo, na sequência, eu posso pegar direto para o QGIS. Por quê? Porque aqui eu tenho um atributo chamado itsecc, vamos lá,
vamos pegar aqui o eixo alugador, ITSEC-C, que já está no banco de dados, onde tem a sequência. Aqui tem a sequência. Então essa sequência eu posso rotular no QGIS e também eu tenho agora o vetor com azimuth de inclinação. Então vamos entrar aqui no QGIS, vamos abrir aqui o shape, vamos lá, na pasta, então eu tenho aqui Bezier, então aqui ele já abriu, aqui já tem o itinerário criado pelo Maptitude, já em Bezier, tá? Eu posso até fazer aqui em propriedade a mesma coisa que eu fiz lá na criação de setores e frequência, tá? Eu venho aqui e eu vou escolher aqui, essa cor aqui pode ser um azul, um tamanho de 0,5. Vamos aplicar, né? Vamos colocar um azul um pouco mais forte, isso, tá? E vamos aqui fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na frequência e setores, categorizado. Tá? Qual é a coluna que eu desejo? É o ITS, é o tipo de coleta. Então, TP coleta, é só achar o TP coleta. Vamos procurar o TP coleta. TP coleta, onde está o TP coleta? TP coleta. Olha lá, TP coleta está aqui, ó. Muito bem. Tá? Vamos classificar. Lembrando que sempre quando você tiver valores em branco, você deve excluir, se ele não faz, tá? O QGIS não faz, e você aplica e dá OK. Tá? Então o que nós temos aqui? Nós podemos até alterar essa linha, né? Colocar uma outra cor se você desejar depois, né? As cores aqui você pode mudar, tá? Vamos verificar aqui. Editar. Olha lá, quais são as cores. Tem estilo. Muito bem. Ó, linha simples. Duplicar a camada, travar, adicionar a camada. Então essas são as cores. Esse aqui não tem nada, então podemos deixar assim. Azul. É azul. Então, botão da direita, olha lá, já vem direto aqui nas cores. Tá? Mais fácil, inclusive. Esse tom de verde aqui eu não gostei. Vamos colocar um verde mais forte. Ou mais claro, né? Esse tom aqui 2. Esse eu quero colocar verde. Daí é puxada. E o 0, que é improdutivo, vamos colocar um vermelho. Ó, pronto. Tá? Então é o botão direito aqui. Muito bem. Vamos na propriedade. Ó lá. Todos estão aqui. Muito bem. Então a cor é mais fácil você vir por aqui. Botão do mouse e botão direito. Muito bem. Feito isso, vou salvar esse projeto. Salvar como? Vou chamar aqui, e como é ponto a ponto, está dentro do QGIS, eu vou chamar de vetores. Vetores. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar os pontos. Olha lá, esses pontos. Vou dar 2 cliques nele. Olha lá. O que eu vou fazer? Eu venho aqui e na rotação, que eu disse que eu tenho o azimuth no banco de dados, eu venho escolher
o azimuth. Né? Muito bem, vou deixar 2. E vou escolher esse vetor para o norte. Então, com esse azimuth, o vetor estando no norte, ele vai inclinar automaticamente esse vetor. Então, vou aplicar, olha lá, tá vendo? Olha lá, rotação, olha lá, azimuth, aplicar, tá? Então, ele já ficou em amarelinho aqui, ó. Olha lá, o tipo de campo azimuth. Então, esse é o campo escolhido, ou seja, eu já fiz com essa tensão. Então, quando eu criei o vetor numa aptitude, já criei um ponto fictício, vamos dizer assim, sobre que é exatamente o vetor, essa é apenas a coordenada, e lá eu já calculei o azimuth. Então, dessa forma, eu tenho isso. Tá? O tamanho, vamos com o tamanho de 4, vamos aplicar para não ficar tão grande. Né? Então, fica assim o vetor. Então, o vetor que eu escolhi lá numa aptitude, ele praticamente ele está aqui, ó. É lógico que aqui no QGIS, infelizmente, por enquanto eu só tenho, vamos em propriedade, vamos de novo lá no vetor, lá no Maker, né? Eu tenho apenas esse daqui, eu não tenho outro. Então tem que achar uma biblioteca de arrows com um vetor melhor, com melhor apresentação, mas por enquanto vai ficar esse. Olha lá. Vamos lá. Botão da direita. Propriedade. Olha lá, desassinalou. O fato de eu ter clicado aqui, ele alterou o meu azimuth. Olha lá. Vamos lá colocar de novo. É só colocar novamente lá. Azimuth. Aplicar. Dá OK. Podemos até salvar o mapa agora. Então, mexeu no vetor, ele já desassinala o azimuth. Como eu salvei agora, ó, se eu tivesse um pouco menor, ele ficaria esteticamente melhor aqui. Ó. Tá? Ó, vamos diminuir o tamanho dele. Vou deixar um tamanho pequeno, 3, e um pouco mais escuro. Vamos ver como fica. Olha lá o 3. Olha lá, o 3 fica melhor, ó, a apresentação. OK, e vou salvar. Então, olha como ficou melhor o 3. Ó. Tá vendo? Ele ficou sutil. Tá? Então, eu tenho aqui um itinerário em Bezier, convertido, né, do Maptitude. Eu tenho um ponto que se transformou no arrows, com azimuth. E agora, vamos incluir no complemento aqui o Google Maps, para poder ficar uma apresentação melhor. Olha lá, né? Então está aqui. Ó. Pronto. Então veja, eu tinha esta apresentação, vamos fechar isso, vamos colocar aqui as quadras, eu posso adicionar quadras aqui também se eu quiser, tá? Quadras, posso vir aqui e adicionar quadras para ficar esteticamente melhor, tá? Olha lá, tá? Então, vou até salvar esse mapa. Então, o que eu tenho? Essa é uma representação no Maptitude, né? E essa é a mesma representação no QGIS. Então, a ideia é verificar esse aumento de qualidade. Inclusive, você pode fazer diferente. Você pode colocar aqui os vetores com Bezier e tal. Então, nós temos aqui. Ó. Eu acredito que no futuro a gente localize aqui um complemento que tenha o arrows, o direction, que faça esse vetor automaticamente. Então, se você procurar aqui, eu já procurei arrows, já fui aqui, não achei, já fui em direction também, não achei aqui, apesar de ter aqui direction, não
não tem aqui um complemento que me dê exatamente esse vetor. Então eu tive que criar esse artifício, tanto para a varrição como para a coleta. Olha lá. Então basicamente esse vídeo é para demonstrar os vetores, tanto no Maptitude como esse vetor no QGIS.